Ei pessoal, bom dia! Vamos continuar então aquela série de vídeos falando sobre os tipos de aparelho. E hoje a gente vai conversar sobre um que traz bastante curiosidade, principalmente por ser novo, por não ser tão falado e por ser bem interessante na técnica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os alinhadores ortodônticos invisíveis. Vamos lá? Sempre foi desejo de todo mundo ter os dentes alinhados, aquele sorriso perfeito, sem a utilização dos brackets, que são essas pecinhas que incomodam tanto esteticamente e causam muito desconforto, inclusive durante a alimentação. Por isso, a tecnologia trouxe pra gente o uso dos alinhadores. Isso aqui sim é um aparelho, porém ele não é o único, tá, pessoal? Na realidade, como que ele funciona? Durante o tratamento, a gente utiliza vários desses alinhadores. A maioria das empresas costuma usar um par de alinhadores a cada 4 semanas, ou seja, um par de alinhadores por mês. Porém, eu trabalho com uma empresa que eu acho mais interessante a técnica, que é a Estética Aligner, que na realidade trabalha com 2 pares de alinhadores por mês. Nos primeiros 10 dias, a gente usa um par de alinhador, um em cima e um para baixo, bem flexível, que é para iniciar o movimento sem causar tanta dor. E nos próximos 20 dias, a gente usa os alinhadores mais rígidos. E a partir daí, a gente vai trocando um alinhador mais flexível por 10 dias, um alinhador mais rígido por 20 dias, todos os meses, consecutivamente, até a gente atingir o sorriso ideal. Ah, mas doutora, quantos alinhadores eu vou usar? Depende. Os alinhadores são programados especificamente para você. Ou seja, cada paciente vai ter uma quantidade de alinhadores, uma quantidade de meses de tratamento. Assim que o dentista pedir a sua documentação, planejar o seu caso, ele vai enviar esse relatório, esse planejamento para a empresa que ele trabalha, para ver quantos alinhadores serão necessários para fazer aquele movimento desejado para te dar aquela oclusão, aquele sorriso ideal. A partir daí, então, vão ser, sei lá, 20 alinhadores, 20 meses, 10 alinhadores, 10 meses na realidade, né? No caso da Estética Aligner, seriam para 10 meses, 20 pares de alinhadores, tá? Então, é assim consecutivamente. Essa é a primeira pergunta que sempre me fazem. Como que são esses alinhadores? Se é só um aparelhinho? Não, tá, pessoal? Então, são 2 aparelhinhos por mês durante o tempo de tratamento que foi indicado para você. Uma outra pergunta muito comum é se os alinhadores tratam todos os tipos de caso. Vamos lá. Quando os alinhadores surgiram, eles eram basicamente para alinhar dentes, ou seja, eles resolviam apenas pequenos casos de apinhamento, não podia nem ser muito severo. Um dente um pouquinho torto, eles eram indicados basicamente para quem já tinha usado aparelho e tinha tido alguma recidiva no tratamento. Hoje em dia, os alinhadores resolvem muito mais situações. A gente já consegue ver casos clínicos. Eu aqui no meu consultório já resolvi casos bem complicados, inclusive de pacientes que têm aquele queixinho mais para frente, exclusivamente com o uso de alinhadores, tá? Porém, os alinhadores ainda estão em processo de evolução. Eu acredito que daqui a um tempo eles vão ser mais acessíveis para a população em geral e também vão ser mais simples de serem entendidos. A gente vai ter mais empresas trabalhando com isso, então assim, as coisas vão melhorar cada vez mais, tá? Mas hoje em dia os alinhadores tratam quase todos os casos, dependendo do planejamento do dentista que está te atendendo. Uma outra coisa que a gente tem que alertar sobre os alinhadores é que além de ter um dentista que planeje o seu tratamento direitinho, é extremamente importante que o paciente que opte por usar os alinhadores, ele seja um paciente 100% cooperativo. Por quê? Os alinhadores, como todo aparelho, eles só funcionam se você utilizar, tá? Eles não funcionam na caixinha, eles não funcionam na gaveta. Você não vai ter o sorriso perfeito só de você comprar e pagar os alinhadores, você vai ter que utilizá-los, tá? E como todo aparelho, ele causa também um certo desconforto. Ele causa dor nos primeiros dias de movimentação, ele causa incômodo, ele dá um pouco de trabalho, porque você tem que tirar para se alimentar. Assim que você se alimentar, tem que escovar os dentes, limpar o alinhador e colocar ele de novo, tá? Então ele é um pouco mais trabalhoso também. Então assim, não adianta ficar com preguiça, tá, pessoal? Se você não usar quase 100% do seu tempo, o que é esse quase 100% do tempo? É tirar só para se alimentar e colocar de novo, tá? Então,
Do dia de 24 horas, você vai ficar 2 horas e meia sem. Não adianta você falar assim, vou para uma festa, não vou levar. Não adianta, tá? Vou comer um churrasco, vou ficar comendo churrasco o dia inteiro. Também não adianta, tá? Leve na hora que for comer, tire, acabou de comer, coloque, porque ele precisa ser utilizado para que ele funcione, ok? Uma outra dúvida também que é bastante comum, que eu quero esclarecer nesse vídeo, é se quando se utiliza alinhadores é necessário colar alguma pecinha no dente. Vamos lá, gente. Quando a gente utiliza alinhadores, muitas vezes a gente tem que fazer movimentos que precisem de uma pega. Se vocês puderem ver, olha, o alinhador é bem lisinho. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem um alinhador no dente. Ele é bem lisinho e por isso ele não tem muita pega, tá? Então, em alguns casos, é necessário que a gente cole pecinhas nos dentes chamadas de attachments. O que são essas pecinhas? Tá vendo aqui na imagem? Attachments são pecinhas de resina, o dentista mesmo que faz no dente do paciente, extremamente estéticas, porém que também demandam o cuidado do paciente. Então, assim, tem pecinhas coladas? Tem. Não é peça de aparelho, não são brackets colados, mas tem esses attachments. E em alguns casos ainda, a gente tem que colar botões ortodônticos para o paciente utilizar elástico. Então, não é só porque você está usando alinhador que você está livre dos elásticos, tá, pessoal? Em muitos casos, principalmente em casos mais complexos, os alinhadores não dispensam aqueles famosos elásticos intermaxilares que com certeza você já ouviu falar. Espero que eu tenha deixado claro um pouquinho sobre a utilização de alinhadores. Eu queria facilitar o entendimento de todo mundo, facilitar o acesso a esse tipo de aparelho. E caso você tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato, deixe aqui nos comentários, me manda um WhatsApp, o meu link está na bio, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar.